Como trabalhar o medo de escuro, por exemplo, com adultos? A primeira coisa que a gente precisa identificar é quando isso aparece. Porque se a gente está falando de um adulto, quando que isso aparece? É todo dia? Todo dia que esse paciente vai dormir, isso acontece. Ele apaga a luz e sofre, ou ele não consegue dormir com a luz apagada, né? Quando isso acontece? É frequente? Não é frequente? É em todos os momentos? É quando ele está sozinho? É quando tem... Ou não importa se está sozinho, se está com outra pessoa? Quando isso acontece? É só na hora de dormir? Ou não, se tá em casa assim de boa, apaga a luz? Se ele tá no cinema com uma tela ligada, isso também afeta? Se ele tá em casa com a TV ligada, enfim. Ver todos os contextos onde esse medo aparece, tá? Pra você saber todos os detalhes. Isso é muito importante. Porque às vezes o paciente tem medo do escuro, mas é muito específico. Ele tem esse medo somente quando é na hora de dormir, por exemplo. Ou só quando é de noite. Se ele tem a noção, não, mas está de dia lá fora, às vezes isso não incomoda ele, tá? Então a gente precisa desses contextos para saber bem certinho quando isso aparece. Identificado esses contextos, essas situações, né, específicas para aquele paciente, a gente vai ver então os pensamentos, as emoções e os comportamentos que o paciente tem dentro desses contextos. Então tá. Então é antes de dormir, por exemplo. Toda vez antes de dormir, aí ele pensa assim, meu Deus, não posso apagar a luz porque eu tenho medo, não sei o que, ou ele apaga a luz e começa a sentir, tá? O que ele pensa? Qual é o medo dele? Quando ele apaga a luz, qual pensamento vem na cabeça dele? Ou quando ele pensa, tenho que apagar a luz, qual pensamento vem na cabeça dele? Eu vou ficar ansioso. Tá, ok, você vai ficar ansioso. Por que vai ficar ansioso? Qual que é o seu medo? O que ele acha que pode acontecer por estar com a luz apagada? Tá? O que ele acha que pode acontecer por estar com a luz aí apagada? Então a gente precisa identificar esses pensamentos. Qual emoção ele sente também? Beleza, quando ele apaga a luz, quando ele está no escuro, qual emoção ele sente? Qual o nível dessa emoção de 0 a 10? Se é ansiedade, por exemplo, qual é o nível dessa, provavelmente, né? A gente está falando do medo aqui. Então, qual o nível dessa emoção de 0 a 10? Sendo 10 o máximo de emoção negativa que já sentiu na vida relacionada a essa emoção, ansiedade, e 0 nada. Então, qual o nível dessa emoção? E comportamentos, o que ele faz? Então, pensando em vários contextos diferentes, porque às vezes ele tem comportamentos diferentes. Ele não apaga a luz quando ele vai dormir, ele dorme de luz acesa. Ele liga o celular quando é num lugar que ele não pode controlar. Essa questão da luz. O que ele faz? Qual o comportamento? E por que ele faz esse comportamento? Se ele não fizer esse comportamento, na cabeça dele, o que pode acontecer? Se ele fizer o comportamento, o que pode acontecer? Né? O que ele impede de acontecer? Então, o que o comportamento evita de acontecer? E se ele não tiver o comportamento, o que pode acontecer? Basicamente, é a mesma coisa, mas enfim, é uma forma diferente de perguntar. Então, qual a interpretação que ele tem justamente do escuro? O que pode acontecer? E como que ele lida com esse escuro? Tá? Qual é a capacidade dele de lidar com esse escuro? Ele tem capacidade de lidar com isso? Sempre foi assim? Aconteceu alguma coisa no passado que ajudou ele aí a ter esse medo ou não? Né? Qual a justificativa disso? E aí depois a gente passa então para exposição. A gente vai fazer uma análise desses pensamentos, desses comportamentos, uma psicoeducação, uma reestruturação cognitiva prévia, tudo isso a gente vai fazendo. E a gente vai depois fazer uma exposição gradual, tá? Aí a gente pode fazer essa exposição gradual tanto com outros medos. Então a gente vai identificando outros medos que o paciente pode ter, né, sem ser relacionado necessariamente com o escuro, mas outros medos que ele tenha, e a gente vai expor ele nesses medos para que ele veja que apesar dele sentir medo, aquilo não acontece, aquilo não funciona daquela maneira, que ele é mais capaz do que ele imagina de lidar com aquilo, tá? Então a gente pode fazer uma exposição gradual pegando outros medos menores, ou a gente pensar em situações diferentes que envolvem o escuro. Então a gente pode pensar, o paciente, por exemplo, tá de dia e apagar a luz do quarto e ficar ali no escuro. A gente pode pensar numa intensidade diferente do escuro, porque pode ser simplesmente 100% escuro, né? Não vê nada, ou um que você vê um pouco. Então, com a janela um pouquinho aberta, uma janela não sei o que e tal. Então, pensar isso pode ser muito bacana pra gente pensar aí, pra fazer uma exposição gradual desse paciente. Pode pensar na questão de tempo também.
Então você vai ficar num quarto escuro com uma luz mais ou menos, a luz na metade, sei lá, luz na metade, com a janela meio aberta, com a luz apagada, com a janela meio aberta por 10 minutos, tá? Até a sua ansiedade abaixar. E a gente vai fazendo isso. E nesse processo a gente vai avaliar como que ele acredita que ele vai se sentir, como ele acredita que ele vai se sentir. O que você acha que você vai sentir? Qual o nível de ansiedade você vai ter? O que você acha que vai acontecer nesse processo? A gente vai avaliar como que foi, o que você pensou durante o processo, como que você realmente se sentiu, ou o que você temia realmente aconteceu ou não aconteceu. E aí a gente faz o resumo aí e a análise da conclusão deste processo, tá? E é assim que a gente trabalha o paciente com medo no escuro. E quando a gente pensa em outros medos, é o mesmo processo, tá? Então você vai analisar os contextos, você vai analisar justamente os pensamentos, as emoções, os comportamentos envolvidos com isso. Você vai buscar a interpretação do paciente a respeito desse objeto, né, dessa situação fóbica, o que ele teme, o que pode acontecer caso ele seja exposto a essa situação. A gente vai ver se isso sempre foi assim, como que ele lida quando essas coisas acontecem, que entra bem na questão de comportamento também. E aí a gente vai trabalhar com a exposição. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com os seus pensamentos disfuncionais, a gente treina estratégias às vezes para relaxar, tá? Se for válido, se for muito difícil para o paciente fazer aquilo, simplesmente só esperar a emoção passar, a gente pode trabalhar técnicas de relaxamento, técnicas para ele focar externamente, não focar tanto na emoção, porque isso só vai aumentar a sua ansiedade. E por aí vai, tá certo? Então é assim, basicamente, que a gente vai trabalhar com o medo geral aí dos pacientes. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.